Primeramente agradecer al pastor Welly Eu quero primeiramente agradecer ao pastor Welly y a todo su equipo por ponerme aquí esta mañana. e por toda a sua equipe por me colocar aqui nessa manhã. Es una gran responsabilidad estar frente a ustedes. É uma grande responsabilidade estar aqui frente a vocês. Ustedes son pastores, predicadores, maestros de la palabra, Todos são pastores, pregadores, mestres da palavra, por lo cual ministrar a un grupo de hombres y mujeres como ustedes então ministrar um grupo de homens e mulheres como vocês plantea un gran desafío. produz um grande desafio. Que salgas de aquí esta mañana con una profunda sensación de haber tenido un avance. Que vocês possam sair aqui nessa manhã com uma profunda sensação que estão tendo um avanço. En el conocimiento del Hijo de Dios. Um avanço no conhecimento do Filho de Deus. Estoy muy feliz de estar acá en Brasil Estou muito feliz de estar aqui no Brasil y conocerles a ustedes. e conhecer vocês. Yo estuve el año pasado, Esse ano. este año, ajá, ¿verdad? Bueno, hace unos meses atrás Eu tive aqui alguns meses atrás. estuve aquí mismo con ustedes. Estive aqui mesmo com vocês. ¿Cuántos no estuvieron en aquella Quantos ocasión? não tiveram aqui na outra ocasião que eu tive aqui? Wow, bueno, un placer conocerles. Um prazer conhecê-los. Yo soy hijo de pastor. Eu sou filho de pastor. Crecí en una familia de pastores. Cresci numa família de pastores. Tengo 6 hermanos pastores. Eu tenho 6 irmãos que são pastores. Tengo tíos que son pastores. Eu tenho tios que são pastores. Primos pastores. Primos pastores. Vengo de una familia pastoral Eu venho de uma família pastoral. y tengo 67 años. E tenho 67 anos. Es un tiempo suficiente para ver mucho. É um tempo suficiente para já ter visto muita coisa. Yo fui formado en una denominación. Eu fui formado numa denominação. Todo lo que implica ser formado en una denominación. Com tudo que implica ser formado em uma denominação. Tú ya sabes, la teología, Você já sabe teologia, la sana doctrina, a sã doutrina, los reglamentos de la iglesia, os regulamentos da igreja, todo eso. Tudo de isso. La denominación. o que diz respeito à denominação. Los primeros 20 años de mi ministerio, Os primeiros 20 anos do meu ministério, yo pastoreé gente, mucha gente bajo ese diseño. eu pastoreei muitas pessoas debaixo desse modelo. Y siempre hubo en lo profundo de mi ser E sempre houve no profundo do meu ser una pregunta que me inquietaba. uma pergunta que me inquietava. Tiene que haber algo más. Tem que haver algo mais. ¿Ven? Tiene que haber algo más que ir todas las semanas a un edificio religioso. Tem que haver algo mais do que ir todas as semanas a um edifício religioso. Tiene que haber algo más que cantar canciones. Tem que haver algo mais do que cantar canções. Tiene que haber algo más que diezmar, ofrendar. Tem que haver algo mais do que dizimar, ofertar. ¿Usted cree que a esta altura de su vida puede haber algo más? Você acredita que nessa altura da sua vida pode ter algo mais? ¿Cuántos vinieron buscando ese algo más? Quantos vieram buscando esse algo mais? ¿Cuántos de los que están aquí tienen hambre por Cristo? Quantos daqui têm fome por Cristo? Yo quiero pedirle que se ponga en pie, por Gostaria de favor. te pedir se colocasse de pé, por favor. Yo no soy superior a usted, Eu não sou superior a vocês yo soy parte de usted. e eu sou parte de vocês. He tenido algunas experiencias poderosas con el Señor. Eu tenho tido algumas experiências poderosas com o Yo Senhor. he cometido todos los errores que un pastor puede cometer. Eu cometi todos os erros que um pastor pode cometer.
Yo he querido renunciar al ministerio Eu já quis um dia renunciar ao ministério muchas veces. muitas vezes. Me cansó la gente, Me cansei das pessoas, me cansó la rutina, me cansei da rotina. me cansé de todo. Eu já me cansei de tudo. Llegué a un punto de muerte. Eu cheguei a um ponto de morte. Cuando tú llegas a ese punto, E quando você chega a esse ponto, comienzas a hacerte preguntas profundas. você nesse ponto começa a fazer perguntas profundas. Es probable que aquí hayan pastores É provável que aqui tenham pastores que se están haciendo preguntas que profundas, estão fazendo perguntas profundas, anhelando algo más. desejando algo mais. Dios tiene una nueva dimensión para ti. E Deus tem uma nova dimensão para você. Estás a punto de ingresar a un tiempo nuevo, Você está a ponto de ingressar num tempo novo, lleno de la vida de Dios. cheio da vida de Deus. Amén. Amém? ¿Por qué no le da un abrazo a alguien? Por que Busque você não a dá um alguien abraço em alguém? y dígale, qué bueno que estés aquí hoy día. Diga para quem você abraçou, que bom que você está aqui hoje. Qué bueno que tomaste tiempo para estar acá. Qué bueno que tomaste tiempo para estar acá. Que bom que você separou tempo para estar aqui. ¿Ustedes creen que estar aquí esta mañana fue una idea de Dios? Você acredita que estar aqui nessa manhã foi uma ideia de Deus? Yo sé que tú como pastor siempre estás dando y dando y dando. Eu sei que você como pastor está sempre dando, dando e dando. Y estamos acostumbrados a escuchar E nós estamos acostumados a escutar para tomar lo que oímos para tomar aquilo que nós ouvimos y seguir dando, dando, dando. e seguir dando, dando, dando. Yo le voy a pedir un favor a usted. E eu quero pedir um favor a vocês. No tome apuntes, Não tome as no anotações, escuche não escute, para preparar el sermón del próximo domingo. não ouça essa manhã para preparar o sermão do próximo domingo. Recíbalo para usted. Receba para você, Amén. Para mí. para mim. Puede levantar su mano Você pode levantar sua mão, y repita conmigo. repete comigo. La cuestión es entre Dios y yo. A questão é entre Deus e eu. Vamos, repítalo en voz Repita, a alta. questão é entre Deus e eu. Dios está tratando conmigo. Deus está tratando comigo. Dios va a tratar Deus vai tratar asuntos pendientes. assuntos pendentes. Dios declara la guerra Deus declara guerra a todo lo que está malo en mi vida a tudo que está mal na minha vida y lo va a sacar de mí, e vai tirar de mim, aunque tenga que matarme. ainda que tenha que me matar. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dê um aplauso ao Senhor. Dios es bueno. Deus é bom. Tomen su lugar, por favor. Tome o seu lugar, por favor. Sueño de Dios Sonho de Deus ha traducido mis libros. Traduziu os meus livros. No hay ninguna gloria en escribir libros. Não tem nenhuma glória em escrever Nuestra livros. gloria es Cristo. Nossa glória é Cristo. Pero Dios me ha encargado de escribir algunas cosas. Mas Deus me encarregou de escrever algumas coisas. Dios confía en la palabra escrita. Deus confia através da palavra escrita. Por eso Él escribió su ley. E por isso escreveu sua lei. Entonces hemos traducido al portugués. Então nós traduzimos ao português: Hablar nunca es un acto inocente. falar nunca é um ato inocente. Son 12 principios divinos São 12 princípios divinos para transformar las palabras en un arma poderosa. para transformar suas palavras numa arma poderosa. Este libro se usa como material de enseñanza en muchas escuelas bíblicas. Esse livro é usado como material de ensino em muitas escolas bíblicas. Ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de um novo pacto. Todo lo que Cristo conquistó para nosotros Tudo que Cristo conquistou para nós y que muchos ignoran. e que muitos ignoram. El nuevo pacto. O novo pacto. Esto es como un manual, un silabario Isso é como um manual, como um dicionário, un manual um manual
que explica de manera pedagógica que explica de maneira pedagógica los principios del nuevo pacto. os princípios do novo pacto. Este libro va a ser una bendición. Esse livro será uma bênção. Y yo escribí 2 libros más, E eu escrevi mais 2 livros, volumen 1 y volumen 2, volume 1 e volume 2, aspectos prácticos del nuevo pacto. aspectos práticos do novo pacto. Aspectos extremadamente prácticos Aspectos extremamente práticos para entender y vivir el nuevo pacto. para aprender e viver o novo pacto. Están allá a su disposición. Estão à sua disposição. Los libros son gratis. Os livros são grátis. El autógrafo vale $10. E o autógrafo vale 10 No, dólares. no, es una broma. Isso é uma brincadeira. Bueno. Ay, Señor. Hace 2000 años atrás vino Jesús a la tierra Há 2000 anos atrás, Jesus veio à Terra. y él dijo: yo he venido para que tengan vida. E ele disse: eu vim para que tenham vida. El único propósito del Padre de enviar a su Hijo O único propósito do Pai enviar seu Filho es para que tú y yo recibiéramos la impartición de la vida de Dios. é para que eu e você pudéssemos receber a impartição da vida de Deus. Jesús dijo: y en esto es glorificado mi Padre, E ele disse: nisto é glorificado o Pai. y esta es la vida eterna, E essa é a vida eterna, que te conozcan a ti, que conheçam a Ti, el único Dios o verdadero, único Deus verdadeiro, a Jesucristo su Hijo, a A- quien has enviado. a Jesus Cristo, seu Filho, a quem há enviado. Jesús dijo: yo soy la vida. Jesus disse: eu sou a vida. Él no dijo: yo tengo una vida para impartirles, Ele não disse: eu tenho uma vida para impartir. sino que yo mismo soy la vida. Ele disse: eu mesmo sou a vida. Yo soy la verdad Eu sou a y verdade. yo soy el camino. E eu sou o caminho. Yo soy el camino, Eu sou o caminho. yo soy la verdad Eu sou a y verdade. yo soy la vida. E eu sou a vida. Esto quiere decir que Él no nos da algo, Isso quer dizer que Ele não nos dá algo, sino que Él mismo se da a nosotros. mas que Ele mesmo se dá a nós. En Juan capítulo 5, João capítulo 5. después lo puede leer en casa. Você pode ler depois na sua casa. Jesús está hablando con los religiosos, Jesus está falando com os religiosos, con los fariseos. com os fariseus. Y Él dijo: ustedes escudriñan las escrituras E Ele disse: vocês esquadrinham as escrituras, porque a ustedes les parece porque a vocês lhes parece que en esas escrituras que nessas escrituras está la vida eterna. está a vida eterna. Yo sé que ustedes escudriñan las escrituras. Eu sei que vocês esquadrinham as escrituras. Ustedes construyen edificios para escudriñar las escrituras. Vocês constroem edifícios para esquadrinhar as escrituras. Ustedes otorgan doctorados a aquellos que escudriñan las escrituras. Vocês outorgam doutorado àqueles que esquadrinham as escrituras. Yo sé que ustedes son celosos de escudriñar las escrituras. Eu sei que vocês são cuidadosos no esquadrinhar as escrituras. Las escudriñan día y noche. Vocês as esquadrinham dia e noite. Y yo sé que ustedes escudriñan las escrituras E eu sei que vocês esquadrinham as escrituras buscando la vida eterna. buscando a vida eterna. Pero la vida eterna no está en la escritura. Mas a vida eterna não está na escritura. La escritura solo habló que la vida eterna vendría. A escritura só disse que a vida eterna viria. Y ahora que la vida eterna está aquí, E agora que a vida eterna está aqui, yo soy la vida eterna. eu sou a vida eterna. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida Vocês não querem vir a mim para que tenham vida y para que la tengan en e abundancia. para que possam a ter em abundância. Usted tiene que saber que lo que Jesús le dijo a los religiosos O que Jesus disse aos religiosos aplica a nosotros. se aplica a nós, Porque la misma escritura que ellos escudriñaban porque as mesmas escrituras que eles esquadrinhavam es la que tú escudriñas. é o que você esquadrinha. Yo no sé qué buscas tú cuando escudriñas la escritura. Eu não sei o que você busca quando você estuda a Bíblia.
Aprender teología, aprender teologia, aprender doctrina, aprender uma doutrina, preparar los mensajes del domingo. preparar mensagens para o domingo. Mire a su vecino por Olha un o seu momento. vizinho. Dígale, ¿qué buscas tú O que você busca en las escrituras? nas escrituras? Vamos, ¿qué es lo que usted está buscando al escudriñar la O escritura? que você está buscando ao estudar as escrituras? Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. Jesus disse: ela dá testemunho de mim. Es decir, que el propósito de la escritura O que ele quis dizer foi que o propósito da escritura es traernos a Cristo. é nos levar a Cristo. Yo por muchos años enseñé teología, Eu por muitos anos ensinei historia teologia, de la iglesia, a história da igreja, los viajes de Pablo, as viagens de Paulo, geografía bíblica, geografia bíblica, hermenéutica, hermenêutica, todo lo que te enseñan en la escuela bíblica. tudo que é te ensinado num seminário. Yo tengo un doctorado en teología, Eu tenho doutorado em teologia, otorgado por una universidad de los Estados Unidos. outorgado por uma universidade americana. Te está ministrando alguien que conoce la escritura. Quem está te ministrando nessa manhã é alguém que conhece a escritura. Pero yo estaba igual que los fariseos. Mas eu era igual aos fariseus. Yo estaba buscando la vida en la escritura. Eu estava buscando vida na escritura. Pero nunca entendí Mas eu nunca que la entendia escritura solo da testimonio de la vida. que a escritura ela só dá testemunho da vida. Y esta mañana E essa vamos a manhã hablar de ese testimonio. nós vamos falar desse testemunho. Levante su mano por un momento. Levante as suas mãos por um instante. Vamos a hablar de algunos aspectos del nuevo pacto. Vamos falar de alguns aspectos do novo pacto. Es muy amplio, Isso é muito amplo, pero vamos a tratar de ser objetivos. mas vamos tratar de ser objetivos. Levante su mano por un Levante suas momento mãos por um y instante declare esto. e declare isso. Diga conmigo, Diga comigo. lo único que yo busco, O único que eu busco, mi objetivo o espiritual, meu objetivo es espiritual conocer a Cristo, é conhecer a es Cristo, conocerlo en mi é espíritu, conhecê-lo em meu es espírito, disfrutarlo a é Él. desfrutar dele. El nuevo O pacto novo pacto es la manifestación é a de la manifestação, vida de Cristo é a vida de Cristo dentro de mí. Dentro de Aleluya, aleluya. Dale un aplauso glorioso al Señor. Entonces cambió mi forma de leer la Biblia. Então mudou totalmente a minha forma de ler a Bíblia. Es como leer otra Biblia. É como ler outra Bíblia. Yo estuve en una crisis ministerial. E eu entrei numa crise ministerial. Cuando tú tienes un doctorado Quando você tem um doutorado y tienes tanto conocimiento teórico, e tem tanto conhecimento teórico, tú tienes un gran problema para vencer. você tem um grande problema para vencer. Renunciar a tu conocimiento É renunciar ao conhecimento y traer la revelación de Cristo. e trazer a revelação de Cristo. Entonces cambió mi pedagogía, Então mudou a minha pedagogia, cambió mi manera de ministrar. mudou a minha maneira de ministrar. Yo empecé a ver a Cristo en Génesis, Eu comecei a ver a Cristo em Gênesis, a Cristo en Éxodo. a ver a Cristo em Êxodo. Ahí entendí que Adán es Cristo, Eu comecei a entender que Adão é Cristo, a Cristo en Levítico, a Cristo em Levítico, todo el tabernáculo, todo o tabernáculo, los muebles del tabernáculo, os móveis do tabernáculo, las ofrendas, as ofertas, el velo del templo, o véu do templo, el arca del pacto. a arca do pacto. Empecé a ver a Cristo E eu comecei a ver a Cristo como en un aspecto tridimensional. como num aspecto tridimensional. Cada vez que leía la escritura terminaba en el suelo llorando. Todas as vezes que eu terminava de ler as escrituras, acabava no solo chorando. Se me hizo algo vivo. Se tornou algo vivo. Comencé a buscar a Cristo en el libro de Daniel Eu comecei a buscar Cristo no livro de y Daniel no lo encontraba e eu não encontrava, hasta que llegué al horno de fuego até que eu cheguei naquele forno de y fogo descubrí que Cristo es el cuarto hombre en e el horno. descobri que Cristo era o quarto homem naquele lugar.
Abraza a su vecino, Abraça abrácelo. seu vizinho. Dígale, se te va a revelar Vai ser revelado a você el Cristo vivo. o Cristo vivo. No el concepto, levante su Não mano. o conceito, El Cristo vivo. mas o Cristo vivo. Y no solo se te va a revelar el Cristo vivo E não só vai ser revelado a você o Cristo vivo, sentado en el trono, sentado no sino trono, se te va a revelar dentro de ti. mas ele vai ser revelado dentro de você. Pablo dijo, Paulo disse, agradó a Dios agradou a que Deus me escogió del vientre de mi que me madre, escolheu desde o ventre da minha mãe, revelar a su Hijo en mí. revelar o seu Filho em mim. Todos los velos Todos os que hay véus dentro de ti que existem se dentro de van você a romper. vão ser El rompidos. velo de la teología, O véu da el teologia, velo de la tradición, o véu da de la tradição, denominación, das el denominações, velo de tu cultura o evangélica. véu da tua cultura evangélica. Todo se va a rasgar Tudo vai ser rasgado. y vas a ver la gloria de E Dios. você vai ver a glória de Vas a Deus. ver al Cristo en ti. Você vai ver a Cristo em você. Pablo está escribiendo a la iglesia más carnal del Nuevo Testamento, Paulo estava escrevendo a igreja mais carnal do Novo los Testamento. Gálatas. Os Gálatas. Él les dice, ustedes son niños tontos. E ele diz aos Gálatas, vocês são crianças Yo, tontos. yo les presenté a Cristo claramente Eu como apresentei a crucificado vocês a Cristo claramente y crucificado. ustedes volvieron atrás E vocês voltaram atrás a las prácticas del às judaísmo. práticas do judaísmo. Pero yo quiero decirles a ustedes Mas eu quero dizer a vocês que un día que dia agradó a Dios agradou a que Deus me escogió del vientre de mi que madre escolheu desde o ventre da minha mãe revelar a su Hijo en mí revelar seu Filho em mim para que yo lo predique a los para gentiles. que eu o pregue aos gentios. Eso que le sucedió a Pablo Isso que sucedeu a Paulo aplica para ti. se aplica a você. Cristo va a ser revelado en ti. O escrito será revelado em você. Mueva su mano, diga, Mueva su mano. Él ya está en mí, Ele já está em mim, pero yo no estoy enterado. mas eu ainda não estou inteirado Él ya disso. está en mí, Ele já está em mim, pero aún no puedo disfrutarlo. mas ainda não posso desfrutá-lo. Él ya está en mí, Ele já está em mim, pero no lo siento. mas eu não sinto. Él ya está en mí, Ele já está pero em aún mim, no se ha revelado. mas ainda não se revelou. Se van a correr los velos, Vão ser arrancados os van a véus, caer los vão velos cair os y véus, vas a comenzar a disfrutar a Cristo en ti. e você começará a desfrutar de Cristo em Amén. você. Amén. Amém. Dale un aplauso al Aplauda ao Señor. Senhor. Dios es bueno. En el antiguo pacto, No antigo pacto, que también fue con gloria, que também foi com glória, dice Pablo que el antiguo pacto fue dado con gloria. o Paulo diz que o antigo pacto foi dado com glória. Cuando un pacto abre un océano, eso es gloria. Un pacto abre un océano, el Mar Rojo. Quando pacto é capaz de abrir o oceano, isso é glória. Cuando un pacto puede tumbar murallas, Quando pacto é capaz de derrubar muralhas, es un pacto glorioso. isso é pacto glorioso. Eso sucedió en el viejo pacto. E isso sucedeu no antigo pacto. Durante 40 años Israel caminó bajo un pacto viejo. Durante 40 anos Israel caminhou em pacto velho. Nunca se enfermaron. Nunca ficaram doentes. Dice la escritura que no hubo enfermo entre ellos. A escritura diz que não haviam doentes entre eles. Y todo eso fue en un pacto viejo E isso foi num pacto velho. que ya se ha dado por cancelado. E esse pacto já foi cancelado. Nunca se le gastaron sus ropas. Nunca foram gastas as suas roupas. Y Dios los alimentó en el desierto E Deus os alimentou no deserto con el agua de la roca com a água da rocha y el pan del cielo. e o pão do céu, La nube de gloria, a nuvem de la glória, llama de fuego. a chama de fogo. Todo eso sucedió en el viejo pacto. Tudo isso aconteceu no velho pacto. Y Pablo dice, ¿cuánto más el nuevo pacto? Então Paulo diz, quanto mais Si o el novo viejo pacto, pacto fue se glorioso, o velho foi glorioso, ¿cuánto más el nuevo quanto pacto? mais o novo pacto. Yo vine de Chile para decirte Eu a vim ti do Chile para te dizer aqui que se te va a revelar el nuevo pacto. que será revelado a você o novo Se te va a pacto. revelar el diseño del nuevo Será pacto. revelado o desenho do novo Y pacto. vas a ingresar a una dimensión de gloria. E você vai ingressar numa dimensão de glória.
nunca antes vista. nunca antes vista. Toque el hombro de su Toque o vecino. ombro do teu vizinho. Dígale, prepárate, Prepara-te, porque Dios ya ha decidido porque Deus já decidiu meterte en esa revelación. te colocar nessa revelação. Ya es tarde para que Dios no lo haga. Já é tarde para que Deus não faça. Amén. Dios lo hará. Dios lo Deus hará. fará. Amén. Dale un Amém. aplauso a él. Aplauda ao Senhor. La presencia en el viejo pacto A presença no velho pacto era ambiental. era uma presença ambiental. Dios venía y hablaba con Adán al aire del día. Deus vinha e falava com Adão Al aire del día. durante o dia. En realidad el hebreo dice que Dios hablaba con Adán en la parte más fresca del huerto. Na verdade, a palavra diz que Deus falava com Adão na parte mais fresca do jardim. Era una presencia que llenaba los ambientes. Era uma presença que enchia o ambiente. Isaías estaba en el templo Isaías estava no y templo dice que la gloria de Dios llenó el templo e diz que a glória de Deus encheu o templo y que el templo se llenó de humo e que o templo se encheu de fumaça y que las puertas temblaron e as portas tremiam y vino un querubín con un carbón encendido e veio querubim com uma brasa viva para quemar sus para labios. queimar os seus lábios. Todo eso ocurría en el ambiente Tudo isso ocorria num ambiente y la gente buscaba esas experiencias. e as pessoas buscavam essas experiências Pero externas. cuando Cristo inauguró el nuevo pacto, Mas quando Cristo inaugurou o novo pacto, cuando su primer cuerpo fue juzgado, quando o seu primeiro corpo foi julgado, su primer cuerpo, o seu primeiro corpo, el que proveyó María, aquele corpo que foi provido por Maria, fue juzgado esse corpo foi en la julgado cruz na cruz, para que el segundo cuerpo, para que o segundo corpo, que somos que nosotros, somos nós, sea manifestado. seja manifesto. Él fue hecho espíritu vivificante. E ele foi feito espírito vivificante. Te voy a decir dos cosas que Jesús fue hecho. Eu quero te dizer duas coisas que Jesus foi feito. En Juan capítulo 1, Em João capítulo 1, verso 14, no versículo 14, dice la escritura que Jesús fue hecho carne. Jesus foi feito carne. Fue hecho carne Foi feito carne. porque Él no era carne. Porque ele não era carne. Originalmente Él no era carne. Originalmente ele não era carne. Por eso fue hecho carne. Então por isso ele foi feito carne. 33 años después, 33 anos depois, dice Pablo en 1 de Corintios 15, diz Paulo em 1 Coríntios 15, verso 45, no versículo que Él 45, fue hecho espíritu vivificante. que ele foi feito espírito El vivificante. primer hombre, Adán, O primeiro homem, fue Adão, hecho alma viviente, foi feito alma pero el vivente. postrer Adán Mas o último Adão fue hecho espíritu foi feito vivificante, espírito vivificante. espíritu que da vida, Espírito que dá vida, que vivifica. que vivifica. Ese espíritu está dentro de ti E ahora. esse espírito está dentro de você Amén. agora. Hay dos cosas que Jesús no era en estado original. Existem duas coisas que Jesus não era originalmente. Está en tu Biblia. Está na tua Bíblia. Él no era carne, Ele não era carne por eso se hizo e carne. por isso se fez carne. Él no era espíritu vivificante. Ele não era espírito vivificante. Ahora entendamos que Él es la vida, Agora entendemos que ele é a vida. pero Él no podía impartirte vida a ti todavía, Mas ele ainda antes não podia impartir vida a você. porque Él tenía que morir Porque ele tinha que morrer como el grano de trigo. como um grão de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra Se o grão de trigo não cai na y terra muere, queda solo, e morre, ele fica sozinho. pero si muere lleva muchos frutos. Mas se morre, dá muitos frutos. Esta es la parábola. Isso é uma parábola. Si tú plantas un grano de trigo, Se você planta um grão de trigo, ese grano muere, esse grão morre, surge una espiga surge uma espiga con cientos de granos, com centenas de y grãos. cada uno de esos E granos cada um desses grãos contiene la vida del grano original. contém a vida do grão original. Tú eres un grano de trigo Você é um grão de trigo que tienes la vida del grano que original, tem a vida do grão original. porque Él murió Porque ele y morreu fue hecho espíritu e vivificante, foi feito espírito y vivificante. por eso puedes morar dentro
de E ti por isso pode morar dentro de você como vida. como vida. Él fue hecho carne Ele foi feito carne. porque la carne es para la redención. É porque a carne era necessário para redenção. La carne es para la redención. A carne é para redenção. Pero el espíritu vivificante Mas o espírito vivificante es para darnos la vida de Cristo a é para nos nosotros. dar a vida de Cristo a Amén. nós. Levante su mano por un momento. Diga conmigo, Él fue hecho carne Ele foi feito carne para justificarme, para para justificar, redimirme. para me redimir. Pero fue hecho espíritu Mas foi vivificante feito espírito para vivificante darme vida. para me dar vida. Amén. Amém. Por eso tú tienes la vida de Dios ahora en Por ti. isso você tem a vida de Deus agora em você. Preciosa gente de Dios. Precioso povo de Deus. Hoy en el nuevo pacto, Hoje, no novo pacto, la presencia del a Señor presença do Senhor, no es ambiental. ela não é mais ambiental. Cuando nos vayamos de este lugar en 2 horas más, Quando nós saímos desse lugar em 2 horas mais, no se quedará la presencia aquí, a presença de Deus não fica aqui. sino que va dentro de ti donde Ela- quiera que Ela vayas. vai dentro de você, onde quer que você for. Porque ahora la presencia de Dios Porque a presença de Deus agora es intrínseca. é intrínseca. Esa es la gran revelación del nuevo pacto. Essa é a grande revelação do novo pacto. Cristo en nosotros, Cristo em nós, la esperanza de la a gloria. esperança da glória. Abrace a su vecino. Abrace o seu vizinho. Dígale hasta que no conecte con tu espíritu. Até que não se conecte com o teu espírito. Hasta que no conectes con el Cristo en ti. Até que você se conecte com o Cristo em Nuevo você. pacto O novo pacto será solo otra doctrina más. vai ser para você só mais uma doutrina. Será una mejor interpretación de la escritura, Vai ser só uma melhor interpretação das escrituras. pero solo será una mejor interpretación. Mas somente uma melhor interpretação. ¿Y cuántos saben que una interpretación de la escritura E quantos de vocês sabem que uma interpretação da escritura no tiene poder transformador? não tem poder de transformação? Amén. Entonces yo entendí Então eu entendi que el nuevo pacto que o novo pacto, está contenido ele contém, en el Antiguo Testamento. ele está contido no Antigo Testamento. No es lo mismo Antiguo Testamento Não é o mesmo Antigo Testamento que Antiguo Pacto. que Antigo Pacto. El nuevo pacto O novo pacto, está contenido ele está contido en el Antiguo no Testamento. Antigo Testamento. Porque el Antiguo Testamento Porque o Antigo Testamento era la Biblia de Jesús. era a Bíblia de Jesus. El Antiguo Testamento O Antigo Testamento era la Biblia de Pablo. era a Bíblia de Paulo. Cuando Pablo dijo toda la escritura es inspirada por Dios, Quando Paulo diz todas as escrituras são se inspiradas por estaba Deus, refiriendo al Antiguo ele Testamento. estava se referindo ao Antigo Porque el Testamento. Nuevo Testamento no estaba escrito. Porque o Novo Testamento ainda não estava escrito. Por eso cada vez que Pablo habla de los principios del nuevo pacto, Por isso, todas as vezes que Paulo fala dos princípios do novo pacto, está citando el Antiguo Testamento. ele está citando sempre o Antigo Él Testamento. dice, yo no quiero, hermanos, que ustedes ignoren Ele fala assim: eu não quero, irmãos, que vocês ignorem que nuestros padres, que os nossos pais, todos estuvieron bajo la nube, todos estiveram debaixo da nuvem, todos cruzaron el mar, todos cruzaram o mar, todos en Moisés fueron bautizados. todos em Moisés foram batizados. Moisés era un tipo de Cristo. Moisés era um tipo de Cristo. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Foram batizados na nuvem e no mar. Y todos comieron el pan E espiritual. todos comeram do pão espiritual. Y todos bebieron de la bebida E espiritual, todos beberam da bebida espiritual, de la roca que les seguía. que da rocha, Y la roca era Cristo. e a rocha era Cristo. Entonces Pablo está citando estas cosas. Então Paulo está citando isso. Y dice Pablo, y estas cosas les acontecieron a ellos E essas coisas aconteceram a eles como ejemplo para nosotros, como exemplo para nós, para que no codiciemos cosas malas, para que não cobicemos como coisas ellos más, codiciaron, como eles cobiçaram, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. para que não venhamos a cair no mesmo exemplo de desobediência. Entonces Pablo está cotejando el nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Então Paulo está mencionando o novo pacto no Antigo Testamento. Cuando Pablo escribe acerca de las ofrendas Quando ele fala a respeito das ofertas a los hermanos de Corinto, aos irmãos de Corinto, él dice, el que recogió
mucho no tuvo más. Aquele que colheu muito não teve mais. Y el que recogió poco no tuvo menos. E o que colheu pouco não teve menos. Para que haya igualdad. Para que houvesse igualdade. Él está citando la recolección del maná Ele estava citando, mencionando como era colhido o maná en el desierto. no deserto. Y Pablo dice, el que recogió mucho no tuvo O más. que colheu muito não teve mais. Porque si ellos recogían más, Porque se ele recolhesse mais, se agusanaba el maná. se apodrecia o maná. Y si recogían poco, E se colhia pouco, siempre iban a tener lo suficiente. sempre teriam o suficiente. Entonces Pablo está hablando de las ofrendas Então Paulo está falando das ofertas y de la generosidad e da generosidade. y está citando la recolección del maná. E ele está mencionando como era colhido o maná. Abraza a su vecino. Abraça o seu vizinho. Dígale, se te va a revelar la Biblia completa. A Bíblia será te revelada por completo. Amén. ¿Y sabe por qué hago esta aclaración? E sabe por que estou fazendo essa... Porque hay una corriente en el mundo Eu estou fazendo essa explicação porque existe uma corrente no mundo que cuando habla del nuevo pacto que quando você fala do novo pacto, anula el Antiguo Testamento. você anula o Antigo Testamento. Y la Biblia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. E a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Amén. Amém? Así que usted va a empezar a ver a Cristo. Assim que você vai começar Se a te ver va a a Cristo. revelar Cristo. Cristo vai ser revelado a você En Génesis, em Gênesis, en Éxodo, em Êxodo, en Levítico, em Levítico, en Números, em Número, en Deuteronomio, em Deuteronômio, en Josué, em Josué, en Jueces, em Juízes, en Ruth, em Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda Primera y Samuel, Segunda de Reyes, Primera y Segunda Esdras, Reis, Nehemías, Esther, Ruth, Proverbios, Provérbios, Salmos, Cantares. Abraza a su vecino. Abraça Dígale, seu vizinho. se te va a abrir la escritura As escrituras vão se y abrir a vas a você. comenzar a ver a Cristo en toda la escritura. E você vai começar a ver a Cristo em toda a escritura. Amém. Amém. Hay tres palabras Existem três palavras que definen la palabra. que definem a palavra. Hay tres términos griegos Três termos gregos que definen la palabra. que definem a Uno palavra. de ellos es el logos, Deles é o logos, la palabra escrita. a palavra escrita. En segundo lugar es el rema. O segundo é rema, El rema es la palabra específica é a palavra específica para una persona específica, para uma pessoa específica, en un momento em específico. momento específico. Es lo que Dios está hablando en el momento. O que Deus está falando num momento. Cuando el Señor le respondió al diablo Quando o Senhor responde ao diabo en el desierto, no deserto, Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, não só de pão viverá o homem, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. mas de todo o rema que sai da boca de Deus. Cada vez que tú leas la escritura, Cada vez que você lê a los escritura, remas de Dios van a venir a tu vida. o rema de Deus virão à sua vida. Mueva su mano, diga, voy a entrar en algo vivo. Eu vou entrar em algo vivo. Amén. Cada día voy a crecer en la vida, Cada dia eu vou crescer na vida. en la vida Na eterna, vida eterna. que es Cristo Que é Jesús. Cristo Jesus. Hay alguien aquí que esté recibiendo esta Alguém palabra, aqui que está recebendo essa palavra? pero hay un tercer nivel de palabra. Mas tem um terceiro nível de palavra. Tenemos el logo, el rema, Logos, rema, y tenemos el grafos. e temos o grafos. La palabra A grafos palavra grafos es la palabra escrita é a palavra escrita en las tablas de tu corazón. nas tábuas do teu El coração. nuevo pacto dice, O novo pacto yo diz: escribiré eu escreverei mi palabra a minha en las palavra tablas de tu nas corazón, tábuas do teu coração, en tu espíritu no teu nuevo, espírito novo, en la nueva na creación, nova criação. porque el autor de la Biblia Porque o autor da vive Bíblia dentro de ti. vive dentro de você. Amén. Y ahora esa E palabra agora essa está palavra escrita está en escrita tu no corazón, teu coração. y nadie enseñará a su E compañero ninguém precisará ensinar ao outro. diciendo, conoce al Señor, E dizendo, você conhece o Senhor? porque todos me conocerán. Porque todos me conhecerão. Tú eres, dice Pablo, que tú eres una epístola, Você é como uma epístola, una carta abierta, uma carta aberta, leída por todos los hombres, lida por todos os no homens, escrita con tinta, não escrita com tinta, sino con la sangre de Cristo mas com o en tu sangue corazón. de Cristo em teu coração. Levante su mano, levante su mano. Usted va a ser la expresión de Cristo. Você será a expressão de Cristo. Usted habló por
años del amor de Cristo. Você falou por anos do amor de Cristo. Pero ahora la gente va a ver el amor operando a través de ti. Mas agora as pessoas verão o amor operando através de Usted você. dio seminarios de fe. Você deu seminários de Pero fé. ahora la gente va a ver la fe de Cristo operando en ti. Mas agora as pessoas verão a fé de Cristo operando em você. Usted habló por años del perdón Você falou por anos do perdão y de la paciencia. e da paciência. Pero ahora la gente va a leer la paciencia en ti. Agora as pessoas vão ler paciência em você. La gente va a leer el amor de Dios en As ti. pessoas vão ler o amor de Deus em você. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos: O apóstolo Paulo diz no livro si tu Romanos: enemigo tuviere hambre, se o teu inimigo tiver fome, invítalo a cenar. convida-o a cear. Si tu enemigo tuviere sed, Se o inimigo tiver sede, invítalo a beber. convida-o a beber. Porque haciendo esto, Porque fazendo isso, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. brasas de fogo se amontoarão sobre sua cabeça. Señores, vamos a vivir otro evangelio. Nós vamos viver outro evangelho. Las iglesias se van a llenar de miles de personas con este evangelio. As igrejas vão ser cheias de milhares de pessoas com esse evangelho. Quiero que abraces a tu vecino. Abraça o seu vizinho. Abrázalo, por favor. Abraça-o, por favor. Dile: vas a mostrar el producto. Você vai mostrar o produto. Vas a mostrar a Cristo. Você vai mostrar a Cristo. ¿Cuántos saben que un vendedor que habla mucho pierde la venta? Quantos sabem que um vendedor que fala muito perde a venda? Ellos muestran rápido el producto. Eles mostram rapidamente o Usted va a produto. mostrar a Cristo Você vai mostrar a Cristo rápido. rápido. Y la gente va a venir por multitudes. E as pessoas virão como Amén. multidões. Yo quiero a ese Cristo. Eu quero esse Cristo. Amén. Amém. Amén. Aplaude el nombre del Aplauda ao Señor. Senhor. Apláudele. Todo esto y mucho más tiene que ver con el nuevo pacto. Tudo isso e muito mais tem a ver com o novo pacto. Es una vida manifestada en nosotros. Uma vida manifesta em nós. En el nuevo pacto no hay espacio para Adán. No novo pacto não tem espaço para Adão. El nuevo pacto no es el mejoramiento de Adán. O novo pacto não é a melhora de Adão. Cuando hablo de Adán estoy hablando de Lucas Márquez. Quando eu falo de Adão, eu estou falando de Lucas Marques. No hay gloria en llamarse Lucas Márquez. Não existe glória em se chamar Lucas No hay Marques. gloria en ser brasileño, Não há glória em ser brasileiro, ni ser chileno. em ser chileno. Hay gloria de estar en él. E a glória está em estar nele. No hay gloria en ser blanco y de ojos celestes, Não há glória em ser claro de olhos azuis, o ser mulato, o ser negro. ou ser moreno, negro. No hay gloria en eso. Não há glória nisso. Solo hay gloria en estar en Cristo Jesús. Só a glória está em Cristo Jesus. Amén. Amém? Y en el nuevo pacto E no novo pacto, vamos a ver muchas cosas. nós vamos ver muitas coisas. Entre ellas vamos a ver que la vida de Cristo va a ser manifestada a través de nosotros. Entre elas, ver que a vida de Cristo se manifesta através de nós. El viejo pacto tiene que ver con la ley. O velho pacto tem a ver com a lei, Ese fue el trato, el convenio que Dios hizo con Israel. que foi o trato, o acordo que Deus fez com Israel. El nuevo pacto tiene que ver con estar bajo la gracia. E o novo pacto tem a ver com estar debaixo da graça, Tiene que ver con estar bajo el gobierno de la gracia. debaixo do governo da graça. Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, Nós não estamos mais debaixo sino da estamos lei, bajo la gracia. mas estamos debaixo da graça. Yo sé que estoy predicando a maestros Eu sei que eu estou pregando a mestres, y por eso estoy fluyendo como un maestro. e por isso eu estou fluindo como um mestre. Y yo espero que tú estés atento en tu espíritu, E eu espero que você esteja atento em teu que espírito, estés escuchando en tu que espíritu. esteja escutando em teu espírito. Entonces, tenemos que entender este asunto de la ley y la gracia. Nós precisamos entender esse assunto entre lei e graça. Hace 20 años atrás, Há 20 anos atrás, cuando Dios comenzó a cautivarme con la revelación del nuevo pacto, quando Deus começou a me prender nessa revelação do novo pacto, yo soltaba las cosas. eu soltava as coisas. No era muy excelente hablando. Eu não era muito excelente falando El nuevo pacto do novo pacto. tenía muchos vacíos.
Eu tinha vacíos. muitos vazios. No tenía el cuadro completo. Eu ainda não tinha o quadro Pero yo completo, tenía un fuego dentro de mí. mas eu tinha um fogo dentro de mim. Y yo disparaba así cosas. E eu disparava várias coisas. Entonces, los jóvenes, Então os jovens, matrimonios jóvenes, os casais jovens, los líderes os jóvenes, líderes jovens, agarraban esto eles tomavam isso y lo llevaban a las células. e levavam essas palavras para as células. Y yo hablaba de la gracia E eu falava da graça y que no estábamos bajo la e ley. que nós não estávamos debaixo da lei. Entonces mucha gente decía, oh, no estamos bajo la ley. E muita gente dizia: a gente já não está mais debaixo Entonces da lei. estamos bajo la gracia. Então nós estamos debaixo da graça. Eso significó que entró el pecado a la iglesia. E isso aconteceu que acabou sendo justificativa para o pecado entrar na igreja. Muchos matrimonios en adulterio. Muitos casais em adultério. Mucha gente que empezó a vivir una vida mundana. Muitas pessoas começaram a viver uma vida mundana. Y mi esposa vino y me dijo, esto está mal. E a minha esposa veio e me chamou e falou assim: isso está errado. Y me dijo, vuelve al mensaje de antes. Volte à mensagem de antes. Porque el mensaje de antes Porque a mensagem de antes era juicio. era juizo. Si no te vas al infierno. Senão você vai para o La inferno. gente E as vivían pessoas asustados. assustados, Vivían motivados motivados. por el cielo Eles viviam motivados pelo y céu aterrados por el infierno. e aterrorizados pelo inferno. Entonces yo tuve la tentación de volver atrás. E eu tive uma tentação de voltar atrás. Hace unos meses atrás se estaba ordenando la bodega de mi casa. Há uns meses atrás eu estava organizando a bodega, a adega da minha casa. Sí, las cajas, todo eso que Eh, molesta en tu casa. Eu estava organizando os quartos da minha casa, as caixas e tudo que... Y entonces había una caja con cassette. E tinha uma caixa cheia de fitas cassetes. De cassette, de mensajes que yo prediqué hace 25 años atrás. De mensagens que eu havia pregado 25 anos atrás. Y tengo un grabador viejo. E eu tinha ali um gravador velho. Entonces puse un cassette. Então eu coloquei ali um cassete. No podía creer que yo predicaba eso. E eu não podia acreditar que eu pregava aquilo. Entonces, como que Dios me dijo, déjalo, escúchalo entero. E o Senhor me falava assim: não, deixa aí, escuta tudo. Me sentí humillado por mí mismo. Eu me senti humilhado por mim mesmo. Yo dije, ¿cómo la gente se podía convertir a Cristo escuchando esto? Como as pessoas poderiam se converter a Cristo ouvindo isso? Era algo terrible. Era algo terrível. Yo era peor que Moisés en el monte Sinaí. Eu era pior que Moisés no Monte Sinai. Era una cosa, hasta mi voz era diferente. Até a minha voz era diferente. Yo gritaba, Eu gritava: arrepiéntete, pecador. arrependa-te, pecador. No podía creerlo. Eu não posso crer. Y escuché todo el mensaje. Escutei toda a mensagem. Entonces mi esposa me estaba diciendo, si las cosas en el nuevo pacto son así, E a minha esposa estava me falando se as coisas no novo pacto são assim. licencia para pecar. Licença para pecar. Total, estamos bajo la gracia. Dios te Agora a perdona. gente está embaixo da graça. Ella estaba muy molesta. E a minha esposa estava bem Me incomodada com dice, isso. ¿por qué no vuelves a predicar como predicabas Por que antes? você não volta a pregar como você pregava antes? ¿Sabe por qué cuento esto? Sabe por que eu estou contando isso? Porque cuando tú comienzas a entender la revelación del nuevo pacto, Porque quando você começa a entender a revelação do novo pacto, tú piensas así de una manera, ¿cómo sería? Tu primera impresión a sua primeira impressão es como es que es un evangelio light, é como se parecesse um evangelho mais light, liviano, mais leve, que le cae bien a los que pecadores. cai bem aos Es pecadores, como licencia para pecar. como se fosse uma licença para pecar. Pero Dios comenzó a llevarme a una profundidad Mas quando Deus começou a me levar a uma profundidade y a revelarme algo que yo hasta ese momento no había conocido. e a me revelar algo que até aquele momento eu não conhecia. Entonces yo estuve tentado a volver atrás. Então eu tive tentado a voltar atrás. Cuando tú ves tantas cosas feas suceder en una iglesia, Quando você começa a ver tanta coisa feia acontecer numa igreja. entonces a mí me servía más el mensaje viejo. E para mim então parecia que me servia mais a mensagem antiga. Pero Dios me tomó y me amonestó.
Mas Deus me tomou e me falou: y me dice, te voy a revelar eu vou te revelar a tu espíritu ao teu espírito el diseño, o desenho. el diseño. O desenho. Y antes de entrar en algunos puntos, E antes de entrar em alguns pontos, me dieron 2 horas para hablar. me deram 2 horas para falar. ¿Están cansados Vocês estão también? cansados ou estão bem? Pueden mirar a su vecino, Pode olhar para o teu vizinho. díganle, ¿te cabe otro poco? Você pergunta a ele: você aguenta mais um pouco? ¿Les cabe otro poco o no? Você aguenta mais um pouco? Ok. Muy bien. Antes de entrar en otros puntos, Antes de nós entrarmos em outros pontos, porque voy a hablar acerca de la ley y la gracia. porque eu quero falar hoje sobre lei e graça. El apóstol Pablo O apóstolo Paulo, escribió 14 epístolas ele escreveu 14 y epístolas, entre ellas el libro de Romanos. e entre elas Romanos. Y quiero hablarte de algunos puntos extremadamente importantes E eu quero falar alguns pontos extremamente importantes acerca de la ley y la gracia. a respeito da lei e da graça. Yo no sé si están grabando esto. Eu não sei se sim, Están grabando esto. estamos gravando isso. Cuando Dios trajo a Israel, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Quando Deus tirou Israel do Egito, sígame en esta idea, preste atenção, me acompanhe nessa y ideia. los llevó al monte Sinaí. E os levou ao Monte Sinai. Israel había estado 430 años en esclavitud. Israel havia passado 430 anos de escravidão. Eso es mucho tiempo. E isso é muito tempo. Y Dios en el monte Sinaí E Deus no Monte Sinai le dice a Israel, diz a Israel: ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios. vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Se está refiriendo a las plagas. Ele estava se referindo às pragas. Ustedes vieron cómo yo los traje hasta aquí, Vocês viram como eu os trouxe até aqui, sobre las alas de las águilas, sobre as asas das águias, y los traje a este monte. e os trouxe a esse monte. Dios los trajo al monte Sinaí Deus os trouxe ao Monte Sinai, porque Dios tenía un propósito eterno: porque Deus tinha um propósito eterno: convertir de ellos un pueblo de reyes y sacerdotes. convertê-los num povo de reis e sacerdotes. Ahora Dios los trajo a su autoconocimiento, Então Deus os traz a um autoconhecimento, porque Dios les dijo a Moisés, porque Deus disse a Moisés: dile al faraón, diga a Faraó, deja ir a mi pueblo deixe ir ao meu povo, para que me sirva en el para desierto. que me sirvam no deserto. El propósito de Dios con Israel era que Israel le sirviera. O propósito de Deus com Israel era que Israel o servisse. ¿Cómo tú puedes servir a un Dios que no conoces? Como que você pode servir a um Deus que você não conhece? Si usted me invita a comer a su casa, Se você me convida para comer na sua casa, lo primero que usted preguntaría es qué comida le gusta a al primeira apóstol. coisa que você perguntaria é: que comida você gosta, apóstolo? Dios les dijo a ellos, ustedes no me pueden servir a mí Vocês não podem servir a mim si no me conocen. se não me conhecem. Entonces Dios no quería complicarles la vida Deus não queria complicar a vida, dándoles una ley dando a eles a lei, imposible de cumplir. uma lei impossível de cumprir. Dios los trajo a su autoconocimiento. Deus os trouxe a um autoconhecimento. Yo quiero que me conozcan. Eu quero que vocês me conheçam. Y Dios les da la ley. Então Deus dá a lei. La ley es una fotografía de Dios. A lei é uma fotografia de Deus. La ley declara A lei declara lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. aquilo que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Por causa de la ley Por causa da lei, podemos conocer cómo es Dios. através da lei conhecemos como é Deus. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo E 10, Paulo diz em Romanos 10, verso 4, versículo 4: porque el fin de la ley es Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para justicia a todo aquel que cree. para a justiça de todo aquele que crê. El fin de la ley, O fim da lei, la finalidad de la ley, a finalidade, el propósito de la o ley propósito da lei es llevarte a Cristo. é te levar a Cristo. Mucha gente usa la ley Muitas pessoas usam da lei para alejarte de Cristo, para se distanciar de Cristo, pero la ley
la finalidad de la ley es llevarte a Cristo. Mas a finalidade da lei é te levar a Cristo. Amén. Amém? El apóstol Pablo dice que la ley es el ayo Então a lei era como um aio para llevarnos a Cristo. para nos levar a Cristo. Amén. Amém? Si algo te está llevando a Cristo, Se algo está te levando a Cristo, entonces bueno, então isso é bom. mire a su vecino. Olha para o teu vizinho. Mira a su vecino, dígale, la ley A lei es espiritual. é espiritual. Amém. Amém? Romanos 7:14 Romanos 7,14. dice, porque sabemos que la ley es espiritual, Porque sabemos que a lei é espiritual. mas yo soy carnal, Mas vendido al eu pecado. sou carnal, vendido ao pecado. Levante su mano por un momento. Levante sua mão por um instante. Diga conmigo, la ley es A espiritual. lei é espiritual. No los puedo escuchar. Dígalo con convicción. Repita com convicção. La ley es A espiritual, lei é espiritual, pero yo soy carnal, mas eu sou carnal, vendido al pecado. vendido ao pecado. Entonces el problema no es la ley, Então o problema não é a lei, porque la ley es porque a espiritual. lei é espiritual. El problema soy yo, que soy O carnal. problema sou eu que sou carnal. Amén. Amém? Por eso Pablo dice en Romanos 8 E por isso Paulo diz em Romanos 8 que lo que era imposible para la ley, que o que era impossível à lei, o sea, imposible que el hombre cumpliera la ley, impossível que o homem cumprisse a lei, lo que era imposible para la o ley, que era impossível para a lei, por cuanto era débil por la carne. porque ela era fraca pela carne. Toque a su vecino, Toque o tóquelo. seu vizinho. Dígale esto que es muy importante. Diga isso que é muito importante. El problema no es la O ley, problema não é a lei, el problema eres tú. o problema é você. Amén, Amém? amén. Amém? Dios no le dio la ley al hombre Deus não deu a lei ao homem para que la cumpla. para que ele a cumpra. El primero en violar la lei fue el que la trajo. Como? El primero en violar la lei fue Moisés, el que la O trajo. primeiro a violar a lei foi Moisés, foi aquele que a trouxe. Él vio el becerro de oro y quebró las tablas. Ele viu o bezerro de ouro e quebrou as tábuas. Y montó en cólera, E se en colocou odio, em en rabia. raiva, com Y cólera, violó la lei. e violou a lei. O sea, ni Moisés que trajo la ley cumplió Ou la lei. seja, nem Moisés que trouxe a lei cumpriu a lei. Toque a su vecino. Toca o seu vizinho Dígale, no trates de cumplir la ley. e fala, não trate de cumprir a lei. Cuando tú le dices a Dios, Quando você diz a Deus, he violado tu ley, eu violei tua lei, Dios se sorprende. Deus se surpreende. Oh, gracias por informármelo. Oh, obrigado por me informar. Me estoy explicando. ¿Eh? Eu estou explicando. Violar la ley está correcto. Violar a lei está correto. Voy a decir algo que tienes que entenderlo en el espíritu. Eu vou te dizer algo que você precisa entender no espírito. Cuando tú estás violando la ley, Quando você está violando a lei, tú estás correcto. você está correto. Cuando tú cumples la ley, Quando você cumpre a lei, cosa que nunca sucederá, coisa que nunca acontecerá, estás incorrecto. você está incorreto. Porque si tú pudieras cumplir la ley, Porque se você pudesse cumprir a lei, tú serías otro Dios. você seria um outro Deus. Amén. Toque a su vecino. Toca o seu vizinho. Tóquelo, dígale, tienes que descansar, descansa. Você tem que descansar, descanse. Esas cosas yo las predicaba en ese tiempo, Essas coisas eu pregava naquele tempo, pero sin un sustento bíblico. mas sem uma sustentação bíblica. Entonces yo decía, cuando tú violas la ley, Então eu falava assim, ó, quando você viola a lei, tú estás correcto. você está correto, Porque Dios no te dio la ley para que la cumplas, porque Deus não te deu a lei para cumprir, sino para que tú la violes. mas para que você viole. Y en esa desesperación, E nesse desespero, tú corras a Dios. você corre então a Deus. Dale un aplauso al Señor. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos. Di, Señor, Senhor, gracias por esta palabra. obrigado por essa Porque palavra. a mí me libera. Porque ela me liberta. Dios le dio la ley al hombre Deus deu a lei ao homem para demostrarle legalmente para demonstrar legalmente que en el estado caído que nesse estado caído no puede cumplir las demandas de Dios. não pode cumprir as demandas de Deus. Solo Cristo en nosotros Só Cristo em nós
Porque la ley del Espíritu de Porque a vida lei do Espírito e vida en Cristo Jesús em Cristo me ha librado de la ley del pecado y me de la muerte. libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Amén. Amém! Estas cosas tienes que enseñárselas a tu gente. Isso você precisa ensinar ao teu povo. La gente más loca del mundo está dentro de las As iglesias. pessoas mais loucas do mundo estão dentro da igreja. Gente loca, gente depresiva, Gente louca, depressiva. gente con crisis de pánico, Gente, pessoas com síndrome de pânico, con sueños tormentosos en las noches, com os pesadelos pela noite, gente con tic nervioso. pessoas com tique nervoso. Y cuando tú haces el llamado, E quando você faz o chamado, siempre pasan las mismas personas. quando você faz o apelo, sempre vem as mesmas pessoas. Y tú como pastor también pasarías, E você, como pastor, você também viria. pero tú ya estás aquí. Mas você já está aqui pregando. ¿Por dónde va? La ley es eterna, A lei é eterna, como es Dios. como Deus. No existe un Dios sin ley. Não existe um Deus sem lei. La gente dice, uy, pero Abraham vivió antes de la ley. Ah, mas Abraão viveu antes da lei. Con respecto al diezmo. Estou falando com Esse é respeito ao outro dízimo. tema que Isso é outro tema. Podemos tocar en otro momento. Podemos tocar sobre isso em outro Pero en momento. Génesis 26, Mas Gênesis 26, verso 5, versículo 5, Dios le dice a Isaac, Deus diz a Isaac, hijo de Abraham, filho de Abraão, por cuanto Abraham tu padre porque Abraão, seu pai, oyó mi voz ouviu minha voz y guardó mis preceptos, e guardou meus preceitos, mis mandamientos, os meus mandamentos, mis estatutos os meus estatutos y mis leyes. e as minhas leis. ¿Qué ley guardó Abraham? Que lei guardou Abraão? Te voy a hacer dos preguntas. Eu vou te fazer duas perguntas. ¿Están acá conmigo o no? Vocês estão aqui comigo ou não? ¿Por qué ley Dios juzgó a Adán? Por qual lei Deus julgou Adão? ¿Por cuál ley Dios juzgó a Luzbel? Por qual lei Deus julgou a Lúcifer? Señores, la ley es eterna. A lei é eterna. No te asustes conmigo, Não se assuste comigo. que ahora vamos a entrar en el cerebro del nuevo pacto. Então vamos entrar no cérebro listo do comigo? novo pacto. Você está aqui Mueva comigo? mueva su mano, diga, valió la pena haber venido acá. Valeu a pena ter vindo aqui. Amén. La ley es eterna, A lei é eterna. como Dios es eterno. Como Deus é eterno. Él nunca ha cambiado. Ele nunca mudou. No puede haber un Dios sin una ley, Não pode haver um Deus sem uma lei. porque la ley es la autoexpresión de Dios. Porque a lei é a autoexpressão de Deus. Tú sabes qué es lo que a Dios le agrada y qué le desagrada Você sabe aquilo que agrada e desagrada a Deus, conociendo la lei. conhecendo a lei. La ley es una fotografía de Dios. A lei é uma fotografia de Deus. Es un testimonio de É um Dios. testemunho de Deus. Dios aborrece la avaricia. Deus aborrece a avareza. Dios aborrece el pecado. Deus aborrece o pecado. Dios aborrece la hechicería. Deus aborrece a feitiçaria. Dios aborrece toda perversión sexual. Todo tipo de perversão sexual Está en su ley. está na sua lei. Y a Dios le agrada E a Deus se agrada la humildad. da humildade. La persona que se conmueve con el dolor ajeno. As pessoas que se comovem com a dor do outro. A Dios le agrada que tú siembres en el reino. Deus se agrada quando você semeia no Todo reino. eso está en la ley. Tudo isso está na lei. Amén. Amém? Romanos capítulo 3, verso 29 al 31. Romanos 3, do 29 ao 31.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? É Deus somente Deus dos judeus? ¿No es Dios también de los gentiles? Também não é Deus dos gentios? Ciertamente, Certamente, también de los gentiles. também dos gentios. Porque Dios es uno. Porque Deus é um. Y Él justificará por la fe E Ele justificará pela a fé los de la circuncisión aos da circuncisão y por medio de la fe a los de la e incircuncisión. pelo meio da fé aos da incircuncisão. Fíjate la pregunta que hace Pablo. E veja a pergunta que Paulo faz. Luego, por la fe invalidamos la ley. Logo, pela fé, nós invalidamos a En lei? ninguna manera, De nenhuma maneira. sino que confirmamos la ley. Mas confirmamos a lei. Te voy a leer esto de Eu nuevo. vou ler para você isso de novo. Luego, por la fe invalidamos la ley. Logo, pela fé, nós invalidamos a En lei? ninguna manera, De nenhuma maneira. sino que confirmamos la ley. Mas confirmamos a lei. Amén. Amém? Entonces la ley es la autoexpresión de Dios. Então a lei é a autoexpressão de Deus. La ley es el testimonio de Dios. É o testemunho de Deus. La ley es como una fotografía de Dios. A lei é como uma fotografia de Deus. Por la ley sabemos lo que a Dios le agrada y le desagrada. Através da lei sabemos o que agrada e desagrada a Deus. La ley es eterna como Dios mismo. A lei é eterna como Deus mesmo. Por esta misma ley Dios juzgó a Adán y a Satanás. Por essa mesma lei Deus julgou Adão e a Satanás. Ahora, Dios le dio 3 categorías de leyes a los israelitas. Deus deu 3 categorias de lei aos Si puede israelitas. anotar esto, anótelo. Se vocês puderem anotar, anotem Le isso. dio las leyes ceremoniales, As leis cerimoniais, le dio las leyes civiles as leis civis y le dio la ley moral. e as leis morais. Diga conmigo, leyes ceremoniales, Cerimoniais, leyes civiles, civis, porque era una nación. porque eles eram uma nação. Antes de que Israel se constituyera en nación, Antes que Israel se constituísse nação, los patriarcas os patriarcas, tenían la misma ley, eles tinham a mesma lei, pero era la ley oral, mas era uma lei oral, era de boca en boca. de boca em boca. Por eso Abel ofreció un sacrificio a Dios, Por isso Abel ofereceu um sacrifício a Deus, porque aprendió de boca en boca. porque aprendeu de boca em boca. Era la misma ley, pero era oral. Era a mesma lei, só que moral. Es como que yo estoy aquí en Brasil, É como se eu estivesse aqui em Brasil, nunca leí la Constitución brasileña, nunca li a Constituição pero brasileira. usted me dice a mí, esto no se puede hacer en Brasil. E você disse para mim, isso não se pode fazer no Y Brasil. yo le creo a usted, E eu acredito em você, porque es la misma ley, porque a mesma lei, pero fue transferida a mí en forma oral. mas foi transferida para mim de forma oral. ¿Me estoy explicando? Eu estou me fazendo Ahora, explicar. cuando Israel se constituye en nación, Agora, quando Israel se transforma em nação, Dios toma la ley oral Deus toma a lei oral y la escribe e a escreve en la Torá, na Torá, pero es la misma ley. mas é a mesma lei. ¿Me estoy explicando? Eu estou me fazendo Diga explicar. conmigo, leyes civiles, Lei civil, leyes ceremoniales lei cerimonial y leyes morales. e leis morais. Vamos a ver 3 posiciones bajo la ley. Então vamos ver aqui 3 Estão acá comigo? posições debaixo da lei. Vocês estão Número aqui? 1. Número 1. Estar bajo la ley. Está debaixo da lei. Pablo dice los que están bajo la ley. Paulo diz que aqueles que estão debaixo da lei, Diga conmigo, la primera posición a primeira posição es estar bajo la é ley, estar debaixo da lei, bajo el peso de la ley. debaixo do peso da Si lei. usted sale de aquí Se você sai daqui y con su auto atropella a alguien y lo mata, com o teu carro atropela alguém e mata, la policía viene y lo arresta. a polícia vem e te pega. Inmediatamente usted queda bajo la lei. Imediatamente você está debaixo da lei. Amén. Entonces Pablo, con una mente Então de- Paulo, com uma mente, de jurista, com uma mente de jurista, Pablo usa cuidadosamente una terminología. ele usa com muito cuidado essa Y terminologia. Pablo dice bajo la ley. Ele diz debaixo da lei. Usted va a aprender esta mañana Você vai aprender nessa manhã que porque usted está en Cristo, porque você está em Cristo. ya no está bajo la ley. Você já não está debaixo da Amén. lei. Amém. Levante su mano, diga, yo estoy en Eu Cristo estou em Cristo.
Él es la gracia. Ele é a graça. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, Porque a lei por meio de Moisés foi dada. pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Mas Jesucristo. a graça e a verdade Amén. vieram por Jesus Diga Cristo. conmigo, la ley fue dada, A lei foi dada, pero la gracia vino. mas a graça La veio. gracia es Cristo. A graça é Cristo. Amén. Entonces usted no está bajo la ley, Se você não está debaixo da lei, sino está en la gracia. se você não está na graça, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, verso 12. versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, A todos aqueles que sem lei pecaram, sin ley también perecerán. sem lei também perecerão. Y todos los que bajo la ley han E pecado, todos que debaixo da lei pecaram, por la ley serán juzgados. pela lei serão julgados. Romanos capítulo 6, Romanos 6, 14 y 15. 14 e 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, Porque o pecado não se assenhorará de vocês, pues no estáis bajo la ley. porque não estão debaixo da lei. Toque a su vecino, dígale, Toque teu tú no vizinho. estás bajo la Você não está condena de debaixo la ley, da lei, sino bajo la gracia. mas debaixo da graça. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, Então nós pecaremos porque nós não estamos debaixo da lei, sino bajo la gracia? senão debaixo da graça? En ninguna manera. De nenhuma maneira. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, Antes que viesse a fé, estábamos confinados bajo la ley, estávamos confinados debaixo da lei, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. encerrados para aquela fé que haveria de ser revelada. O sea, antes que viniera la gracia, Ou seja, antes que viesse a graça, antes que viniera Cristo, antes que viesse Cristo, tú y yo estábamos bajo la ley, nós estávamos debaixo da lei, bajo el juicio y la condena de la lei. debaixo do juízo e da condenação. Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, 4 y 5 dos 4 e 5. y verso 21. Depois do 21. Pero cuando vino el cumplimiento del Mas tiempo, quando veio o cumprimento do tempo, Dios envió a su Hijo, Deus enviou o seu filho, nacido de mujer y nacido bajo la ley, nascido de mulher e baixo da lei, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Y Pablo pregunta en el verso E 21, no 21 ele pergunta: decidme, diga-me, los que queréis estar bajo la ley, os que querem estar debaixo da lei, ¿no habéis oído la ley? vocês não ouviram a lei? ¿Cómo van a ser tan tontos, Como vocês vão ser tão tontos, tan estúpidos, tão estúpidos, de volver otra vez a estar bajo la de ley? querer novamente estar debaixo da lei? Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Mas se Espíritu, são guiados pelo Espírito, no estáis bajo la ley. não estão debaixo da lei. Amén. ¿Alguien está aprendiendo algo? Alguém está aprendendo algo? Romanos 3:19. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, Sabemos que tudo que a lei diz, lo dice a los que están bajo la ley, ela diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cierre para que toda boca se y feche todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. e todo mundo se coloque debaixo do juízo de Deus. Toque a su vecino, Toque teu vizinho. dígale, tú no puedes Você não pode ser juzgado por la ley, ser julgado pela lei, porque tú no estás en su jurisdicción, porque você não está nessa jurisdição. tú estás en Cristo. Você está em Cristo. Amén. Amém? Levante su mano, diga, en Cristo Em Cristo, la ley no me puede a tocar. lei não me pode tocar. Amén. Ya no es, diga, no estoy bajo la ley, Eu não estou debaixo da lei. estoy bajo la Eu gracia estou debaixo da graça, que es Cristo que Jesús. é Cristo Jesus. Amén. Amém. Mire, no lo iba a decir, voy a decir esto. Eu vou dizer isso. Jesús y los discípulos andaban recogiendo espigas el día sábado, Jesus e os discípulos estavam recolhendo espiga no sábado, el día del reposo, no dia do repouso. y llegó la patrulla sabática E chegou a patrulha sabática con el megáfono. com o megafone. Atención, atención, atención. Atenção, atenção, atenção. Los hemos atrapado violando el sábado. Nós vimos alguém aqui violando o sábado. Ajá.
y se acercaron al grupo de E discípulos. se aproximaram ali do grupo de discípulos. Dice, ¿por qué ustedes violan el sábado? E falaram para ele, por que vocês estão violando o sábado? Y Jesús les dijo esto: E Jesus disse isso. ¿nunca leíste en la escritura Vocês nunca leram as escrituras? que los que pueden violar el sábado dentro del templo Que podem violar o sábado dentro do son templo sin culpa? não tem culpa, Porque el templo porque o templo era una zona de exclusión. o templo era como se fosse uma O zona sea, de los exclusão. sacerdotes podían violar el sábado dentro del templo Dentro do templo se podia violar o sábado y no había castigo e para não tinha ellos, castigo, pero era dentro del templo. porque estava dentro do templo. Jesús dijo, E Jesus disse: uno más grande que el templo está aquí. maior que o templo está aqui. Yo soy el templo. Eu sou o templo. Ellos no pueden violar la ley Eles não podem violar a porque lei, están en mí. porque eles estão em mim. Amén. Amém. Toque a su vecino, tóquelo. Se te tiene que revelar Cristo. Tem que se revelar Cristo a De você. modo que si alguno está en Cristo, De maneira que se alguém está em nueva Cristo, criatura es. nova criatura é. Ahora pues, Agora, pois, ninguna condenación hay nenhuma condenação para há los que están en Cristo Jesús, para aqueles que estão em Cristo Jesus, los que no andan en la que carne, não andam na carne, sino conforme al mas Espíritu. se não conforme ao Abrace a su Espírito. vecino. Abraço seu Dígale, vizinho. tu única salvación, A tua única tu salvação, única posibilidad de a tua escapar de la única ley possibilidade de es escapar estar da en lei Cristo é Jesús. estar em Cristo Jesus. Amén. Amém. La segunda posición frente a la ley A segunda posição na lei son las obras de la ley. são as obras da lei. Las obras de la ley se refieren As obras da lei se referem al intento humano ao intento humano, que nosotros hacemos o que nós de fazemos servir a Dios. para servir a Deus. Mire, todos los que se convierten a Cristo, Todos os que se convertem a en Cristo, el mismo día que se convierten a Cristo, no mesmo dia que se convertem a Cristo, quieren hacer algo para eles Dios. querem fazer algo ¿Sí o no? para Deus. ¿Cuántos Sim ou não? quieren servir a Dios Quantos querem esto de servir a sus Deus? vidas? ¿Ve? Es un deseo Isso é um que desejo surge que surge de haber nacido de nuevo. pelo fato de termos nascido de El novo. problema es que lo comenzamos a hacer con las fuerzas humanas. E o problema é que a gente quer começar a fazer isso na força humana. Tratar de hacer la obra de Dios con las fuerzas humanas, Tentar tratar de fazer a obra de Deus com a força humana. Pablo le llama las obras de la ley. Paulo chama isso de as obras da lei. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 20 versículo 20 y verso 28. e 28. Ya que por las obras de la ley, Já que pelas obras da lei, ningún ser humano será justificado delante de él. nenhum ser humano será justificado Porque por diante dele. medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque pelo meio da lei é o conhecimento do pecado. Verso 28. 28. Concluimos pues que el hombre Concluímos, pois, que o homem, es justificado por fe ele é justificado pela fé, sin las obras de la ley. sem as obras da lei. Ve, ya vimos lo que es estar bajo la ley. Nós já vimos o que é estar debaixo da lei. Toque a su vecino, dígale, tú ya no estás bajo la ley. Você já não está debaixo da lei. Ve, yo puedo entrar a Brasil Eu posso entrar no Brasil, y puedo salir de Brasil. posso sair do Brasil. El lunes viajaremos a Sao Paulo. Segunda viajaremos a São Paulo. Mi pasaporte está limpio. O meu passaporte está limpo. Cuando me meten al sistema, Quando me colocam ali no dice, sistema, oh, este es un ciudadano bueno. esse é um bom cidadão. Que le vaya bien, Señor. Então que se passe bem, Senhor. Cuando yo entré a Brasil, Quando eu entrei no Brasil, una mujer me timbró el pasaporte. uma mulher carimbou meu Me passaporte. dice, bienvenido a Brasil. E ela disse: bem-vindo ao Brasil. Porque yo no estoy bajo la ley. Porque eu não estou debaixo da lei. Amén. Amém? Mueva su mano, diga, yo ya no estoy bajo la Eu ley. já não estou debaixo da lei. Yo estoy en Eu Cristo. estou em Cristo. Amén. Amém? Y así como los sacerdotes del viejo pacto E assim como os sacerdotes do velho pacto, podían violar el sábado dentro del templo, eles podiam violar o sábado dentro do templo, comer,
comer, preparar alimentos, preparar alimento, y no había juicio para e ellos. não tinha juízo para eles. Del mismo modo, Da mesma maneira, ninguna condenación hay nenhuma condenação há para los que están en Cristo para os que Jesús. estão em Cristo Jesus. Levante su mano. Levante suas Diga, mãos. mi único propósito, Meu único mi propósito, objetivo en la vida meu objetivo na es vida permanecer en Cristo é Jesús. permanecer em Cristo. Si permanecéis en mí Se permaneceis em mim y mis palabras permanecen en vosotros, e as minhas palavras permanecem em vós, pedid todo lo que queráis podem pedir tudo o que quiserem y será hecho. e será feito. Con este versículo, Com esse versículo, Lutero trajo una reforma al mundo. Lutero produziu uma reforma no mundo. Pablo dice que el justo por la fe vivirá. O justo pela fé Ponga viverá. su mano aquí. Ponha sua Diga, mão sobre sua cabeça. yo necesito una conciencia de Eu justicia necessito uma consciência de justiça para operar en fe. para operar em fé. Amén. Amém? Porque la fe trabaja Porque a fé trabalha en la mente de justicia. numa mente de justiça. Si hay condenación en tu mente, Se há condenação na sua no mente, puedes operar en fe. você não pode operar Solo em los justos pueden vivir por fe. fé. Só os justos podem viver Amén. pela fé. Y Amém? entonces Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Abraza a su O vecino. justo viverá pela Dígale, se fé. te va a revelar la justicia de la fe. Vai ser revelado a você a justiça da fé. Entonces aquí estamos hablando de las obras de la ley. Então nós estamos falando da obra da lei. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de O la homem ley, não é justificado pelas obras da lei, sino por la fe de Jesucristo. mas pela fé de Jesus Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo Nós também temos crido em Jesus para ser justificado por la fe de Cristo para ser justificado pela fé de y no Cristo por las obras de la e ley. não pelas obras da lei. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque pelas obras da lei ninguém será Quiero justificado. darte una definición de fe. Eu quero te dar uma definição de Escucha fé. esto. Ouça isso. Fe es un nivel de entendimiento, Fé é nível de un entendimento. nivel de comprensión en el espíritu É nível de compreensão no que espírito Dios te da que Deus te dá de acuerdo a su propósito. de acordo com o seu propósito. Amén. Amém? Mucha gente habla de que vienen tiempos de avivamiento, Muitas pessoas falam que virão tempos de avivamento. pero no tenemos tiempos de avivamiento, Nós não temos tempo de avivamento. tenemos un Dios de avivamiento. Temos Deus de avivamento. Si hacemos un repaso de la historia, Se nós olharmos pela história, la gloria de Dios siempre fue puesta a glória de Deus sempre foi colocada donde el diseño divino fue obedecido. aonde se obedeceu ao desenho divino. Cuando Moisés construyó el tabernáculo, Quando Moisés construiu o tabernáculo, Dios le dijo: Deus disse: haz todo conforme a como se te ordenó en el monte. faz tudo conforme te foi ordenado no monte. El tabernáculo fue edificado conforme al diseño divino, O tabernáculo foi edificado conforme o desenho divino, milimétricamente, milimetricamente. ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Nem milímetro a mais, nem milímetro a menos. Un milímetro más milímetro a no mais. era el diseño de Dios, Não era o desenho de Deus. pero Moisés lo hizo conforme al diseño. E Moisés fez conforme o Y desenho. cuando el diseño fue replicado y ejecutado, E quando esse desenho foi replicado e executado, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. a glória de Deus encheu o tabernáculo. Cuando Salomón construyó el tabernáculo, Quando Salomão construiu o templo, de acuerdo al diseño, de acordo com o la desenho, gloria de Dios llenó el templo. a glória de Deus encheu o templo. ¿Cuál es el punto acá? Qual é o ponto aqui? Necesitamos volver al diseño. Nós precisamos voltar ao desenho. Nos toca a nosotros Aquilo que cabe a nós, averiguar el diseño. averiguar o desenho. Le toca a Dios llenarlo con su gloria. E toca a Deus, a responsabilidade de Deus encher Viene a sua un glória. tiempo de gloria a tu iglesia Vem local, tempo de glória à sua igreja porque local. los diseños de Dios se van a comenzar a manifestar. Porque os desenhos de Amén. Deus vão começar a se Abrace manifestar. a su vecino, abrácelo. Abraça o seu vizinho. Dígale, haz todo conforme al diseño. Faz tudo conforme o desenho. Aunque al principio parezca que vas para atrás, E mesmo que no princípio isso pareça que vai te fazer recuar, pero cuando el diseño sea ejecutado, mas quando nós executamos o desenho, la gloria de Dios llenará esa a casa. glória de Deus encherá essa Amém. casa.
La Amém? gloria de Dios llenará esa A casa. glória de Deus encherá essa casa. Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 2. versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Isso só quero saber de vocês. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei o por el oír con fe? ou pelo ouvir com fé? Verso 5. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu Aquele, pois, que ministra em Espírito y hace maravillas entre e vosotros, faz maravilhas entre vós, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Verso 10. Ou versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley Porque todos os que dependem das obras da lei están bajo maldición, estão debaixo da maldição. pues escrito está: Porque escrito maldito está: es todo aquel que permanece en todas las cosas escritas maldito todo aquele que não permanece nas coisas en el libro de la ley no livro da lei para hacerlas. fazê-las. Romanos 3:27. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Onde está então a jactância? Queda excluida. Fica excluída. ¿Por cuál ley? Por qual lei? ¿Por la de las obras? Pelas obras? No, sino por la ley de la fe. Não, mas pela lei da fé. Y finalmente Romanos E 9:32. Romanos 9:32. ¿Por qué? Por quê? Porque iban tras ella no por fe, Porque iam atrás dela não pela fé, sino como por obras de la ley, senão como por obras da lei. pues tropezaron en la piedra de tropiezo. E tropeçaram na pedra de tropeço. Nosotros tenemos que entender en nuestro Nós espíritu precisamos entender em nosso espírito que el único que puede servir a Dios que o único que pode servir a Deus es el Cristo que está en nosotros. é o Cristo que habita em nós. Tú no puedes servir a Dios. Você não pode servir a Usted no Deus. puede hacer las obras de Dios. Você não pode fazer as obras de Deus. Naturalmente usted no está capacitado. Naturalmente você não está capacitado. Usted es como un cuadripléjico Você é como um tetraplégico, queriendo competir con Usain Bolt. querendo competir com o Usain Bolt. Usted nunca lo va a lograr. Você nunca vai conseguir. Levante su mano, diga: soy completamente incompetente Sou completamente de incompetente realizar la obra de Dios. de realizar a obra de Deus. Entonces eso es lo que tiene a muchos pastores cansados, É isso que tem feito muitos pastores se cansarem, agotados, estão esgotados, al borde del infarto. estão na beira de um infarto. Muchos han muerto antes de tiempo. Muitos estão morrendo antes do tempo. Amigos míos se fueron antes de tiempo. Amigos meus se foram antes do Yo tempo. invité a un pastor colombiano a mi país. Eu convidei um pastor colombiano ao meu país. El último día del evento No último dia do evento, le dio un infarto. ele teve um infarto. 43 años. 43 anos. Jovem. Jovem. Me tocó entrar con él al hospital. E eu tive que ir com ele ao hospital. Lo ingresaron adentro. E o levaram lá para dentro. A los 15 minutos el doctor me llamó a mí. 15 minutos o médico me chama. Mi amigo Alfredo. Meu amigo, Alfredo. Yo entré allí, ya le habían quitado sus ropas. Eu entrei ali, já tinham tirado suas roupas. Estaba entubado. Já estava entubado. Y el doctor me preguntó a mí: E o doutor me perguntou: ¿en qué trabaja su amigo? com que trabalha o seu amigo? Y yo no quería responderle. E eu não queria respondê-lo. Yo le dije: finalmente él es pastor. Então finalmente eu disse: ele é pastor. Él me dijo: bueno, hay dos cosas que yo veo aquí. E ele disse: há duas coisas que eu vejo aqui. Él está con un evidente sobrepeso. Ele está evidentemente com sobrepeso. Y en segundo lugar, E em segundo lugar, él está estresado. ele está estressado. Y este es el menú perfecto E esse é o cardápio perfeito para matarte a ti antes de para tiempo. matar você antes do tempo. Si no entiendes Se você não entende que tú no puedes hacer la obra de que Dios. você não pode fazer a obra de Deus. Cuando a mí se me reveló esto, Quando a mim foi revelado isso, yo me tomé vacaciones eternas. eu tomei férias eternas. Yo entré en el reposo. Eu entrei no repouso.
Yo siempre ando así como usted me ve. Eu sempre ando assim como você me Si mi vê. esposa estuviera sentada allí, Se a minha esposa estivesse sentada ella ali, diría que es verdad. ela iria dizer que é Yo verdade. aprendí a descansar en la todo suficiencia de Cristo. Eu aprendi a descansar na toda suficiência de Cristo. El apóstol Pablo tenía un aguijón O apóstolo Paulo tinha um aguilhão. y él oró 3 veces para que Dios le quite el Ele aguijón. orou 3 vezes para que o Senhor tirasse dele aquele Y a aguilhão. la tercera vez Dios le respondió E a terceira vez Deus o respondeu. y le dijo: Pablo, estás orando mal. E ele disse: Paulo, você está orando mal. Yo soy un Dios que no quito Eu sou um Deus que não tira la debilidad. a debilidade. Porque él le dice: mi gracia es suficiente Porque a minha graça é suficiente para tu debilidad. para a sua debilidade. Amém. Amém? Mi poder se perfecciona en la debilidad. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Toque a su vecino. Toque o seu vizinho. Dígale: bástate la gracia. A graça te Bástate basta. la gracia. A graça te La basta. gracia es todo suficiente. A graça é toda suficiente. La gracia es Cristo. A graça é Cristo. Tengo una mala noticia para Eu ti. tenho uma má notícia a você. ¿Están listos? Vocês estão prontos? Es una mala noticia buena. É uma má notícia boa. Esto es lo que se llama lo malo de la gracia. Isso é o que se chama o mal da graça. Pablo oraba para que Dios le quite la debilidad. Paulo orava para que Deus tirasse a Y debilidade. Dios le dijo: yo soy un Dios que no quito debilidades, Eu sou um Deus que não tiro debilidades. sino que las dejo. Eu as deixo. Wow. Uau. Porque yo soy Dios, Porque eu sou Deus, pero no tonto. não tonto. Porque si yo te quito tu debilidad, Porque se eu tiro de você sua me debilidade, quedo sin trabajo eu contigo. fico sem trabalho. Entonces yo dejo la debilidad, Então eu deixo a debilidade, pero mi gracia en ti es suficiente. mas a minha graça em você é suficiente. Amén. Hay cosas con las que usted va a caminar toda su vida. Existem coisas que você vai caminhar com elas toda a sua vida. Usted dice: ¿por qué esto Dios no me lo saca? E às vezes você pergunta: por que Deus não tira isso ¿Por de mim? qué yo tengo tanto éxito aquí Por que eu tenho tanto êxito aqui y fracaso tan vilmente acá? e um fracasso tão tremendo aqui? ¿Por qué yo puedo estar en el mejor momento de mi ministerio Por que eu posso estar no melhor momento do meu y ministério en mi peor crisis matrimonial? e no meu pior momento no casamento? Puedo estar en el mejor momento en mis Eu negocios posso estar no melhor momento dos meus y con negócios mi peor problema con un hijo. e com o meu pior problema com um filho. Puedo estar en el mejor momento en mi familia Posso estar no melhor momento como y família tener los peores problemas en la iglesia. e ter os piores problemas como igreja. Abrace a su vecino, abrácelo. Abrace a su vecino. Dígale: bienvenido al club. Bem-vindo ao clube. Bienvenido, dígale: Bem-vindo. bienvenido. Amén, bienvenido. Bem-vindo ao clube. Bástate mi gracia. A minha graça Mi te basta. poder se O perfecciona meu en la poder se debilidad. aperfeiçoa na sua fraqueza. Mi poder O meu poder trabaja en tu debilidad, trabalha em tua debilidade. no en tu fortaleza, Não nas suas sino en forças, tu debilidad. mas na tua debilidade. Tu debilidad A tua debilidade es mi oportunidad é minha para yo oportunidade trabajar en tu vida. Para eu trabalhar em sua Amén. vida. Tu debilidad A sua es debilidade mi oportunidad é minha para que la oportunidade gracia opere en tu vida. para que a graça opere em sua Levante vida. su mano. Levante suas Diga mãos. conmigo, por favor. Repita comigo, por favor. No estoy bajo la ley, Eu não estou debaixo da lei, sino bajo la gracia. Mas debaixo da Aplauda el graça. nombre del Señor. La tercera posición. A terceira posição. Con esto ¿tienen hambre? Vocês estão com fome? ¿Estamos bien? Estamos bem? Terminamos. Aqui a gente já termina. La tercera posición es la obediencia a la E ley. o terceiro ponto é a obediência à lei. Lea conmigo Romanos capítulo 8, Romanos 8, del verso 1 al do 4. 1 ao 4. Ahora pues, Agora, pois, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Los que no andan conforme a la carne, Os que sino não andam conforme al conforme a Espíritu. carne, mas segundo o Espírito. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Porque a lei do Espírito em Cristo Jesus
me ha librado, me libertou, diga conmigo, librado me libertou de la ley del pecado y de la da muerte. lei do pecado e da morte. Porque lo que era imposible para la ley, Porque aquilo que era impossível à lei, por cuanto era débil por la carne, porque ela era débil pela carne, Dios enviando a su Hijo Deus enviando o seu Filho en semejanza de carne de pecado, em semelhança da carne e do pecado, y a causa del e pecado por causa do pecado, condenó al pecado en la carne, condenou o pecado da para que la carne, justicia de la ley para se que a cumpliese en justiça da lei nosotros, se cumprisse em nós, que no andamos conforme a la que carne, não andamos conforme a carne, sino conforme al Espíritu. mas conforme o Espírito. Cristo en nosotros Cristo em nós opera como una ley poderosa. opera como uma lei poderosa. Y Pablo le llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Paulo chama isso da lei do Espírito de vida em Cristo ¿Cuántos Jesus. sabían que hay una ley Quantos sabiam que há uma lei, que no es una ley escrita, que não é uma lei escrita, sino es una ley de vida? mas uma lei de vida? La ley del Espíritu de A vida lei do Espírito de vida en Cristo Jesús em Cristo Jesus me ha librado me libertou de la ley del pecado y de la muerte. da lei do pecado e da morte. Esto tiene que ver con algo mucho más poderoso que tu fuerza de voluntad, Isso tem a ver com algo muito mais poderoso que a sua força de vontade. mucho más poderoso que tu determinación Isso é a muito hacer la maior voluntad que a de Dios. sua determinação em fazer a obra de Deus. Si quiere deprimirse un poco, Se você quer se deprimir um pouco, lea Romanos 7. leia Romanos 7. Ese es el hombre intentando hacer la obra de Dios Isso é homem tentando fazer a obra de Deus con la voluntad humana. com a vontade humana. Hasta que tú no entiendas que el pecado es una ley. Até que você não entenda que o pecado é uma lei. Diga conmigo, el pecado es una ley O pecado é uma lei de vida. de vida. En realidad es una lei de muerte, Na realidade, uma lei de morte. porque el pecado está alimentado Porque o pecado é alimentado por Satanás. por Satanás. Es una ley. É uma lei. Quiero explicarte esto casi de una manera infantil. Eu quero te explicar isso quase que de uma maneira infantil. Ahora mismo nosotros estamos bajo una ley, Agora mesmo nós estamos debaixo de uma lei. la ley de gravedad. A lei da gravidade. Por eso usted está atado a esa silla. Por isso você está preso a essa cadeira. Si nosotros quitáramos de este salón Se nós tirássemos desse salão la ley de a gravedad, lei da gravidade, todos estaríamos flotando en el aire. todos nós estaríamos flutuando no ar. No estamos conscientes de esa ley, Nós não estamos conscientes dessa lei, porque nacimos en esta tierra. porque já nascemos nessa terra. Para nosotros es normal la ley de gravedad. Para nós é normal a lei da gravidade. Todo lo que sube, baja. Tudo que sobe e desce. ¿Puede poner la tapa? Que quiero. Todo lo que sube, baja. Todo lo que tú tiras hacia arriba, cae. Tudo que você joga para cima, cai. Si usted tira esta botella hacia arriba, Se você joga essa garrafa para o alto, usted no necesita ser adivino para saber lo que va a suceder. você não precisa adivinhar para saber o que vai acontecer. ¿Qué va a O suceder? que vai acontecer? Yo tiro hacia arriba, Eu jogo para o alto, cae. ela cai. Hay una ley, É uma lei, la ley de gravedad. a lei da gravidade. Esa misma ley opera en China. Essa mesma lei opera na China. Si usted va a China Se você vai à China y tira esta botella hacia arriba, e joga essa garrafa para cima, también va a caer, também vai cair, porque es la misma ley. porque é a mesma lei. Si usted va al Tíbet Se você vai ao Tibete y tira la botella hacia arriba, e joga essa garrafa pro alto lá no Tibete, va a caer, ela vai cair, porque es una ley universal. porque ela é uma lei universal. Amén. Amém? Ese es el pecado. Isso é o pecado. Usted puede salir de esta reunión Você pode sair dessa reunião diciendo, a partir de hoy, dizendo: a partir de hoje no voy a pecar más, eu não vou mais pecar, porque yo ya entendí porque eu entendi lo que es la ley del espíritu de vida. que é a lei do espírito de vida. Pero hay un problema, Mas tem um problema, que si tú la entendiste aquí, que se você entendeu aqui, pero no se hizo realidad aquí, mas se não se no transforma va em a realidade operar. aqui, isso não vai funcionar. Amén. No va a operar. Não vai operar.
yo puedo mostrarles a ustedes Eu posso mostrar a você que yo con mi fuerza natural que eu, com a minha força natural, puedo vencer la ley de gravedad. eu posso vencer a lei da gravidade. Yo puedo estirar mi brazo, Eu posso levantar meu braço, levantar esta botella con agua. levantar essa vasilha com água, Entre mi mano y el suelo e entre a minha mão e o hay chão una terrible ley, existe uma terrível la lei, ley de a gravedad. lei da gravidade. Ahora mismo Agora mesmo está ejerciendo una fuerza poderosa está exercendo uma força poderosa, porque es una ley. porque é uma lei. Pero yo tengo fuerza de voluntad. Mas eu tenho força de vontade, Yo tengo carácter. eu tenho caráter. Cuando yo me propongo algo, yo lo hago. Quando eu me proponho a algo, eu Y faço. yo venzo la ley de E gravedad. eu venço a lei da gravidade. La fuerza de voluntad A força da vontade venciendo la ley de gravedad. vencendo a lei da gravidade. Y yo puedo demostrarles a Eu ustedes. posso mostrar isso a vocês. Pero de aquí a 10 minutos, Mas daqui a 10 minutos, alguien va a tener que venir a ayudarme. alguém vai ter que vir me ajudar. Y de aquí a media hora, E daqui a meia hora, me van a sacar de aquí vão me tirar daqui con tendinitis com tendinite y para llevarme al médico. para me levar no médico. ¿Por qué? Por quê? Porque la gravedad es una ley Porque a gravidade é uma lei. y tú actuaste con tu fuerza de voluntad. E você está atuando com a tua força de vontade. El pecado no se anda con bromas. Como? El pecado no se anda con bromas, con juegos. Com o pecado você não brinca. No se anda con vueltas. Você não fica dando volta. El pecado es una ley. O pecado é uma lei. Amén. Entonces usted necesita ser librado de esa ley. Você tem que sair, ser liberto dessa lei. Por eso Pablo dice la lei del Espíritu de vida en Cristo A Jesús lei do Espírito de vida em Cristo me Jesus. ha librado de Me la ley del libertou pecado y de da la lei muerte. do pecado e da morte. Amén. Amém? No se trata de tu fuerza de Não se voluntad. trata da tua força de vontade. Gente mucho más tenaz que tú ha caído. Pessoas muito mais tenazes que você Gente caíram. mucho más santa que tú ha pecado. Pessoas muito mais santas que você No pecaram. se trata de tu fuerza de Não voluntad. trata da tua força de vontade. No son las obras de la ley. Não são as obras da lei. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo É a lei Jesús. do Espírito de vida em Que Cristo me ha Jesus. librado de la ley del pecado y de la Ele muerte. me libertou da lei do pecado e da Hay morte. un cambio de Há naturaleza. uma mudança de natureza. Hay un cambio en tu interior. Há uma mudança em teu interior. Si usted sale al patio de su casa Se você sai no quintal da sua casa y ve un pajarito en el e árbol, vê um passarinho na árvore, usted le dice, no tienes miedo de e caerte. você fala, passarinho, você não tem medo de El cair? pájaro no te va a entender la pregunta. Ele não vai entender a sua pergunta. Porque él nunca tuvo problema con la fuerza de gravedad. Porque ele nunca teve problema com a força de Porque él gravidade. puede volar. Porque ele pode voar. Para él la gravedad no es un problema. Para ele a gravidade não é um problema. Porque tiene otra naturaleza. Porque ele tem outra natureza. Pero usted tiene cuidado hasta saltar de aquí a Mas ahí. você tem cuidado até para saltar aqui. Ajá, porque usted está bajo la ley de gravedad. Você está abaixo da lei da gravidade. Pero el Señor ahora Mas o Senhor te agora va a hacer que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ele fará com que a lei do Espírito de vida em Cristo te Jesus liberte de la ley del pecado y de la te muerte. liberte da lei do pecado e da Porque morte. hay un cambio de naturaleza en tu vida. Porque há uma mudança de Amén. natureza na tua Dale un vida. aplauso al Señor. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Ponte en pie, por Se favor. coloque de pé, por favor. Aleluia. Dios es bueno. Deus é bom. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Qual a diferença do antigo e do novo pacto? El antiguo pacto hacía demandas sobre tu fuerza de voluntad. O antigo pacto colocava enfoque sobre a sua força de vontade. Y el hombre no podía cumplirla. E o homem não podia cumprir. Pero en el nuevo pacto, Mas no novo pacto, Dios hace demandas sobre el Cristo que mora en ti. tudo que Deus requer, Ele requer do Cristo que habita em você. Nosotros estamos en Él, Nós estamos nele, en Él vivimos nele vivemos y nos movemos e nos movemos y somos. e somos. Tú tienes que entender Você tem que entender que el único objetivo que o único objetivo es permanecer en Cristo. é permanecer em Cristo. No trates de vencer el pecado. Não se trata de vencer o pecado. Mientras más trates de vencerlo, Enquanto mais você tratar de tentar vencê-lo, menos lo lograrás. menos você vai conseguir.
Cuanto más trates de vencer el pecado Quanto mais você tentar vencer o con pecado tu fuerza com tua natural, força natural, el pecado crecerá en ti o pecado vai crescer em você como un gigante como um gigante y te va a dominar. e vai te dominar. No trates de vencer el pecado. Não trate de vencer o pecado. Llénate de aquel que ya lo venció. Se encha daquele que já o venceu. Amén. Amém? Llénate de él. Se encha dele. Tú has estado todo este rato Você teve todo esse tempo respirando. respirando. Para ti respirar es normal Para você respirar é normal, porque estás vivo. porque você está vivo. Es inconsciente. É inconsciente. Tus pulmones, Os teus pulmões, corazón, coração, todo tu aparato respiratorio todo o teu aparelho respiratório funciona funciona y no te consulta a ti. e não consulta você. No necesita de ti. Ele não necessita de você. Dios lo activó. Deus o ativou. Tus riñones están purificando la sangre Os teus rins estão purificando o sangue y no necesitan tu opinión. e não necessitam a sua opinião. Tu estómago está digiriendo los alimentos Teu estômago está digerindo os alimentos y no te consulta e não te consulta, porque tú tienes una vida porque você tem uma vida que opera espontáneamente. que opera espontaneamente. Si usted trata de controlar su respiración, Se você tentar controlar a tua respiração, usted se va a agitar inmediatamente. você vai ficar agitado imediatamente. Usted va a perder la paz Você vai perder a paz y se va a cansar. e vai se cansar. Trate, haga el ejercicio. Faça Trate exercício. de manejar su respiración. Tenta começar a controlar a tua respiração. Inhalo, exhalo, E vai pensando, inalo e solto. mirando el reloj, inhalo, exhalo, Inalar, exalar. y usted se va a agitar E você vai perceber que você começa a ficar y va a agitado. perder la paz Você perde a paz. y capaz hasta que se afiebre. E capaz até que fique com febre. Pero cuando usted se olvida, Mas quando você se esquece, vuelve a la normalidad. você volta ao normal. Esa es la ley del espíritu de vida. Essa é a lei do espírito de vida. Cuando Cristo crece en ti, Quando Cristo cresce em tú no você, estás pensando en vencer el pecado, você não fica pensando em vencer o pecado. ni siquiera lo tomas en cuenta, Você nem leva em conta mais que porque existe tú estás pecado. disfrutando la vida de Cristo. Porque você está desfrutando da vida de Cristo. Conocí a una mujer Eu conheci uma mulher estos días con cristiano, esses dias com um cristiano, con mucho dinero, com muito dinheiro, con una profunda depresión, com uma profunda depressão, una crisis familiar profunda. com uma crise familiar profunda. Ella no sabía cómo salir de la depresión. E ela não sabe como sair da depressão. Cuando yo miraba a mi esposa y me miraba a mí, Quando ela olhava para minha esposa e olhava para mim, yo decía, ¿qué será tener depresión? eu ficava pensando, o que será? Como será que é ter depressão? Yo nunca he tenido depresión, Eu nunca tive depressão, porque el gozo de Cristo es tan grande, porque a alegria de Cristo é tão grande es la vida de Cristo fluyendo. e a vida de Cristo fluindo. Yo no me levanto en la mañana diciendo, ¿cómo voy a vencer la depresión? Eu não me levanto pela manhã pensando como que eu vou vencer a depressão. Yo me levanto en la mañana con hambre de Cristo. Eu me levanto pela manhã com fome de Cristo. Estoy lleno de Él Eu estou cheio dele. y la depresión no me afecta. E a depressão não me afeta. El pecado no me afecta. O pecado não me afeta. Eso es vivir en el nuevo pacto. Isso é viver no novo pacto. Levante su mano por un momento. Levante